Uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 51% dos eleitores acreditam que Lula não merece governar o país por mais 4 anos. 45% avaliam que ele merece um novo mandato. Outros 4% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pesquisa. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 10 e 13 deste mês. E ainda sobre eleições, Adalberto Piotto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, propôs a criação de um selo para reconhecer os institutos de pesquisa que mais acertam os resultados das eleições. O Paraná Pesquisas informou que concorda com a iniciativa e sugeriu a definição de regras claras para o funcionamento do selo. Também está em discussão a criação de um sistema de autorregulamentação para os institutos de pesquisa, nos moldes do modelo adotado pelo setor de publicidade. Especialistas criticaram a proposta e afirmaram que pesquisas retratam a intenção de voto no momento em que são realizadas e não tem como objetivo prever o resultado das eleições. Eu não consigo ver um problema em você premiar quem faz um trabalho de pesquisa e que, por acaso, se aproxima bastante do resultado final. Eu não entendi, até porque há uma desconfiança muito grande do cidadão brasileiro em relação às pesquisas, basta ver o que aconteceu. Tinha candidato que nem ia para o segundo turno e acabou se elegendo. Em várias eleições de prefeituras, ou mesmo aqui nos governos estaduais, na eleição passada de quase 4 anos atrás, né? Há uma série de outros casos também. Os que reclamam disso dizem que, mas isso não é bola de cristal. Mas vamos lá. Você vai construindo uma pesquisa, tudo bem, a pesquisa de hoje não vai ser julgada, a pesquisa mais próxima da eleição. Quantas pessoas mudam tanto de opinião às vésperas? Então você precisa captar esse tipo de coisa. Porque uma pesquisa não é feita, estou falando de pesquisa séria, tá? De técnica de pesquisa. Ela é construída com uma série de, obviamente, estudos em que você chega a algumas conclusões para você saber qual é o tom da pergunta, como é que ela tem que ser feita e por aí vai. Ou como você não deve fazer para não influenciar na decisão. E como você tem que também mapear o país para entender onde estão, digamos, onde você vai ter uma representação média do pensamento brasileiro. Essa pesquisa aí volta ao ponto, por exemplo, da Quest. Nós tivemos uma pesquisa, se não me engano, da Futura PEX, né? Que mostrava que no segundo turno estava uma diferença de 3 pontos do Lula para o Flávio Bolsonaro, o que quer dizer empate técnico claríssimo ali, né? Um empate muito importante ali. Agora vem a Genial Quest e mostra que aumentou essa distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a Genial Quest vai lá e diz o seguinte, 51%, ou seja, mais que a metade, diz que o Lula não merece um novo mandato. Mais que a metade não merece um novo mandato e aumenta, se tivesse mantido a mesma diferença, tudo bem, você tem uma questão estatística que você consegue colocar isso na conta. Agora, eu tenho mais da metade dizendo que o candidato não merece, essa é, digamos, a tônica da pesquisa. Não, mas ele ganha dos outros e aumenta a diferença para o segundo colocado. Como é que eu explico isso? De onde sai essa coisa? Porque uma coisa conflita é conflitante o dado. O dado do aumento da vantagem do Lula na Genial Quest em relação a outra pergunta que diz não, que o Lula não merece um novo mandato, é conflitante. Mas você vai dizer assim, mas o problema é que o segundo colocado não é um candidato tão competitivo assim. Mas o primeiro está usando uma série de artifícios para dizer que o segundo é ruim, sendo que o primeiro tem uma ficha corrida, tem um processo, tem uma condenação revista pelo Supremo daquela forma, enfim, a malfadada tese do CEP que não respeita nenhuma lógica no direito, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Além do que, você tem um país hoje que tem problemas sérios com relação à economia, que está usando todos os artifícios para, digamos, conseguir benefício para lá, benefício para cá, para comprar voto. Porque é isso, né? De alguma forma que esses benefícios estão se tornando, lamentavelmente. Por que não fizeram isso no primeiro ou segundo ano do mandato? Então, óbvio que essa iniciativa tem um lado positivo. Como vai ser feito do ponto de vista técnico, é importante entender, daí que veio a Paraná Pesquisa e diz assim, bom, a gente quer saber exatamente o regramento, como é que isso vai ser medido. Vai ser uma média do que, obviamente, foi durante todo o processo eleitoral, só vale nos últimos 2 meses os dados computados, tudo bem. É importante saber quais são as regras para saber como é que você vai jogar, para saber se o vencedor realmente é o vencedor. Agora,
qual o problema de premiar quem está acertando? Então, porque senão, quantas a gente já viu denúncia de pessoas dizendo assim, eu não respondi isso nessa pesquisa, eu nunca fui procurado por um pesquisador. A manipulação de pesquisa e tudo mais, que impese o fato de ter toda essa questão. A gente não falava dias atrás em relação, deixa eu só me lembrar do Instituto de Pesquisa, a pergunta que fez insistentemente, foram Atlas Intel. Atlas Intel, em relação à questão do Vorcaro, e não perguntou do Lula em relação ao Lula que recebeu o Vorcaro no gabinete presidencial, sendo que o escândalo nasce com o PT. Não, só viu o problema no Flávio Bolsonaro. Mas eu só fiz um vídeo, eu só mostrei o áudio, só mostrei, se não me engano, lá no final. Uma série de perguntas antecedia e preparava o eleitor. Ou melhor, conduzia o eleitor para dar uma resposta, influenciava na opinião dele. Então, acho sim, eu particularmente não vejo isso como um problema, não. Vejo até como um avanço, premia, pronto, acabou.